enroscado nele, e vejo mais uma coisa, e vejo outra coisa, e falo, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso antes, não é? Tão claro aqui, é porque fazem quase 30 anos que eu estou relendo o Novo Testamento, e reler o Novo Testamento trouxe um ânimo novo para mim, um vigor novo na leitura da palavra. Eu já era pastor 15 anos, viu? Eu confesso para vocês que eu estava assim numa mesmice, eu li a palavra, mas eu já sabia tudo, já conhecia os textos, os meus filtros já estavam entupidos, já não passava mais muita coisa. É de Deus isso? Se não for, está amarrado. Foi o quebra-gelo, né? Eu vou aproveitar para me remir de um pecado que eu cometi hoje à noite e não apresentar minha esposa. Acho que esse sinal foi para me lembrar disso. Alzira, fique em pé para o pessoal conhecer você. Alzira... A Alzira é minha companheira há 44 anos que nós somos casados. E Deus tem dado graça para mim e para a Alzira para criarmos 4 filhos, não é? Eu sempre disse que filhos são uma bênção, mas nós temos 3 netos, e netos são bênção dobrada, viu, gente? É bênção dupla, uma bênção quando eles vêm nos visitar e a outra quando eles voltam para a casa deles. Gosto muito dos netos, não é? Quando eles chegam, trazem alegria, trazem prazer, não é? Hoje a gente já está proibindo, quando eles vêm com o smartphone deles, eu abro uma gaveta e falo, põe aqui, ó, isso aqui é o berçário do smartphone, aqui dentro de casa não é? Eu quero conversar, eu quero saber o que vocês estão fazendo, e é difícil, porque todos eles estão acostumados a olhar para aquela telinha, e aquele joguinho fica ali, e o tempo vai passando, então a gente tem que fazer alguma coisa para quebrar essa rotina, não é? Eu também tenho que me esforçar para conversar com eles, não é? Mas eles são uma bênção, viu, gente? Uma bênção quando eles vêm, outra bênção quando eles voltam para a casa deles, não é? E volta a paz e a tranquilidade no nosso ninho de novo, não é? Continuando, eu quero dizer para vocês que, na verdade, depois de eu começar a redescobrir Jesus, ou tomar esse propósito de reaprender com Jesus, como eu disse no congresso, esses 2 dias, não é? A minha vida mudou, a minha vontade de ler a palavra mudou, porque eu fico cada vez mais curioso e cada vez mais fascinado em reler os 4 evangelhos. Eu aprendi no seminário de que os 4 evangelhos relatam as histórias de Jesus, ou seja, os acontecimentos na vida de Jesus. Aquilo foi naquela época. Depois vem o livro histórico, Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu na igreja nos primeiros anos de existência da igreja. Aí vem as cartas dos apóstolos que eles escrevem para as igrejas, e essas são bem mais apropriadas a nós. Elas se aplicam a nós também hoje. Depois vem Apocalipse, que tem a ver com o futuro, não tem nada a ver com a gente hoje não, também, é coisa do futuro, então sobra muito pouco para a gente. Eu quero dizer para vocês que tudo começa com Jesus. A igreja não começou com os apóstolos, começou com Jesus. Em Marcos capítulo 3, o evangelista Marcos, ele diz assim, ele faz o relato, e Deus deu a ele 12 homens para estarem com ele, para anunciar a boa notícia do evangelho. Deus deu esses homens para estarem com ele. Fazer o que com ele? Aprender com ele, viver com ele. E eles primeiro foram discípulos, viu, gente? 3 anos de aprendizado, 3 anos aprendendo, mudando o seu paradigma, mudando a sua cabeça.
Eles tinham que tirar todo o judaísmo e o legalismo, não é, da lei de Moisés, da sua vida, da sua mente, do seu coração, dos seus hábitos, para receber os valores do reino de Deus que Jesus veio trazer. Essa foi uma das grandes tarefas que Jesus recebeu do Pai, trazer o reino de Deus até nós. Um novo estilo de vida. Acabou a lei ficou caduca, diz o apóstolo. A letra morreu. O pastor já falou disso hoje em relação ao dízimo, não é? Se o Velho Testamento fala do dízimo de 10%, o Novo Testamento fala de 90%. Então, 10 mais 90 dá o quê? Dá 100%. 100% é dele. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu penso, que eu deixo de fazer, que eu faço, é dele, não é? Então Jesus veio mudar isso, e os 12 andaram com ele 3 anos. Para quê? Para mudar os seus conceitos, mudar os seus valores. Os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do Velho Testamento, da lei antiga, não é? Da aliança, da velha aliança. Agora vivemos a nova aliança feita com Jesus. E Jesus é essa transição do velho para o novo. Por isso que eu fico fascinado com ele. Porque ele não tem medo de questionar o legalismo do Antigo Testamento. Ele não tem medo de, como João Batista chamou os fariseus de raça de cobras, não é? Víboras. Ele não tem medo de enfrentá-los, dizer, vocês são muito religiosos, mas vocês até impedem as pessoas de entrar no reino de Deus com a sua religiosidade. E nós já ouvimos hoje à noite, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês estão perdidos. Então Jesus veio trazer uma nova aliança. E quando nós celebramos a Santa Ceia, não é? Jesus mesmo instituiu a ceia naquele último jantar, antes da sua morte, e disse: esse é o cálice que representa a nova aliança. Se tem uma nova é porque a velha ficou velha. E a velha ficou velha porque veio uma nova. E essa aliança é celebrada com o meu próprio sangue. Esse cálice representa o meu sangue da nova aliança que eu fiz com vocês. Vocês estão entendendo? Então nós temos que concentrar o nosso estudo e a nossa vida, os valores que pautam a nossa vida no Novo Testamento, e mais precisamente em Jesus. Quem iniciou o movimento chamado igreja foi Jesus. Não foram os apóstolos, não. Os apóstolos não inventaram nada novo, não. Eles só escreveram e ensinaram aquilo que eles aprenderam com Jesus por 3 anos, enquanto eram discípulos. Vocês me entendem? Então, vamos logo para Jesus, vamos logo para o autor e consumador da nossa fé. Vamos logo para aquele que mostrou, viveu, ensinou e mostrou como se faz, e fez. Quando Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos, ele dedica esse livro ao seu excelentíssimo amigo Teófilo. Ninguém sabe quem é esse senhor, tal Teófilo. Porque ele era médico, estudou medicina, alguns deduzem que talvez era um homem que financiou o estudo, que falou, pode ir, que eu vou garantir financeiramente o teu sustento. E por gratidão, talvez ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos, e ele diz: ao meu excelentíssimo amigo Teófilo, escrevo a você os relatos, não é? Vou escrever a você os relatos sobre um homem diferente, um religioso diferente, que ensinou e viveu o que ensinou. Essa era a diferença de Jesus. O fariseu ensina, mas não vive. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse não era Jesus. Jesus dizia e fazia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. É um texto que você que já nasceu na igreja, já é
convertido há muito tempo conhece da escola dominical, Lucas capítulo 19. Se você é novo convertido, você vai gostar dessa história. Talvez você já leu essa história, já ouviu alguns sermões sobre ela. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus me fascina, até nos pequenos detalhes, como ele trata as pessoas, como ele lida com as pessoas. Vamos ler o texto, Lucas 19, de 1 a 9, diz assim, estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso levar você para o templo de Salomão. É isso que está na tua Bíblia? Eu preciso levar você para a igreja, lá para a construção, na rua tal e tal. Não, hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, versículo 6, e o recebeu aonde? Na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar, veja só, na casa de um pecador. Verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou aonde? Nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Vamos ver como Jesus era fantástico, como ele mudou os costumes da época, como ele mudou os relacionamentos legalistas dos judeus, como ele rompeu com todo o tradicionalismo, com todas as tradições judaicas. Eu disse já para vocês que ele não tinha medo de romper, mesmo que isso custasse a vida dele, e custou a cruz. Então vamos meditar e observar o comportamento, as ações de Jesus, as atitudes de Jesus. Em primeiro lugar, se você está anotando aí, em primeiro lugar eu vejo aqui um Jesus móvel, um Jesus em trânsito. Ele não tinha lugar fixo, não. Ele não tinha aquela tenda de marajá, não é? No deserto, os ricos marajás tinham aquelas tendas enormes, com 3, 4 camadas de lona, e a última era um céu azulado de seda, que simulava uma noite estrelada, e as várias camadas, ou várias lonas, com um espaço de 8 a 10 centímetros entre elas, garantia um frescor, garantia uma espécie de isolamento do calor. O chão de areia era forrado com peles de carneiro, de cabra, de camelo. Essa tenda larga tinha comida, tinha frutas secas, tamarindos, uvas, figos, frutas da região, não é? Haviam 1 ou 2 escravos ali, abanando aqueles abanadores feitos de pluma de pavão, não é? Que ia fazendo aquele arzinho, e o marajá sentado ali
não é? Desfrutando. Ele era filho de Deus, ele não merecia? O que você acha? Ué, se alguém merecia, ou mereceria uma vida dessa, um lugar desse, seria Jesus, porque era filho de Deus. Nos padrões convencionais, sim, mas no reino de Deus, não. Ele não tinha esse lugar fixo, não tinha escritório, não tinha gabinete pastoral, não tinha essa tenda com uma placa, filho de Deus atende aqui, das 9 da manhã, meio-dia, para não estressar, tá? Das 3 da tarde às 5, só 2 horas, porque é muito quente, e ali tem uma flecha, se retira a sua senha ali. Não, poderia ter, não poderia, mas o nosso rei era diferente, nosso Salvador é diferente. Ele inaugurou um novo tempo no reino dele, um tempo em que o estilo de vida é mais importante do que o código de lei que rege o relacionamento das pessoas. Ele inovou, mudou totalmente. O Velho Testamento ficou para trás, encerrou, não é? Eu já disse, ele ficou velho, e hoje nós temos que viver no novo, e por isso que nós precisamos reaprender com Jesus. Eu estou relendo Jesus Cristo, os 4 evangelhos, o tempo todo. Dá um tempo agora no telefone celular, não é? Me falta o termo agora. Eu tenho a Bíblia aqui em não sei quantas línguas, né? Eu posso ler em alemão, que é a minha língua básica, eu posso ler em português, inglês e espanhol, mas eu posso ler em qualquer língua que eu entenda. O Evangelho, os 4 Evangelhos, é um tesouro que eu estou, como diz o gaúcho, a recém descobrindo. Estou começando a descobrir, e uma dessas descobertas foi que Jesus era móvel, ele estava sempre em trânsito, diz aqui, atravessando a cidade de Jericó, no versículo 1. Agora, se você olhar para o versículo 35 do capítulo 18, você vai ver, Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. 18:35. Acontece que um cego estava sentado aonde? Na beira do caminho. Jesus estava sempre a caminho. Sempre a caminho. Esse era um lugar de ministério dele. A rua, o caminho. E nós vemos mais um lugar de ministério que são as casas. Da rua, ele entra numa casa, não é? E da casa, volta para a rua. O texto que nós lemos no capítulo 19, você tem 4 vezes mencionado o termo casa. Primeiro no versículo 5, hoje eu preciso ficar na sua casa, Zaqueu. Depois no versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa. O povo resmungando, o povo reclamando, não é? Esse homem foi se hospedar aonde? Na casa de um pecador. E no versículo 9 ele diz, hoje a salvação entrou nessa casa. Da rua para as casas, das casas para a rua. 3 anos. Assim Jesus impactou aquela região toda. E carregava com ele quem? Os 12 discípulos. Eles andavam com ele. Eles observavam. E eles tinham os seus pensamentos, eles tinham sua maneira de pensar, de agir de acordo com o Velho Testamento. E Jesus teve que tirar, olha, eu acho que Jesus teve uma trabalheira muito grande, você não acha? E esses 12 cabeça dura deram muito trabalho para ele, muito trabalho, sabe? Ele sofreu, suou a camisa, falou, gente, não é assim mais, eu já disse para vocês que não é mais assim. Você não deve se vingar. Se alguém te der uma pancada num lado do rosto, você dá o outro lado, não é? Deus ama a todos, inclusive os samaritanos. Os discípulos queriam que Jesus pedisse que o Pai mandasse fogo do céu para queimar os samaritanos. Essa era na lei de Moisés. Agora não.
Agora, samaritano precisa da salvação também, precisa do Salvador. Então imagina a trabalheira que ele passou com esses 12 homens, andando com eles para cima e para baixo. E Deus deu 12 para estarem com ele. Discipulado não acontece em sala de aula, viu, gente? Discipulado, é isso que a gente aprende com Jesus. Ele ia passando por Jericó, atravessando a cidade, e além das multidões que o seguiam, os seus discípulos estavam com ele o tempo todo. Discipulado não é ensinar doutrina, não é ensinar Bíblia, embora isso seja importante, mas discipular é ensinar a obedecer. Viu isso hoje de manhã, lá no congresso. É isso que Jesus fez por 3 anos, ensinar os discípulos a mudar, trocar a cabeça, mudar o coração, não é? E ele sempre estava andando de cidade em cidade. E aí, continuando no versículo 2, diz ali que tinha um homem, e ele tinha 3 qualidades. Versículo 2, ele era rico, chamado Zaqueu, era chefe, e eu acrescento uma terceira que não está no texto, mas a gente pode, está implícito, a gente pode deduzir, ele era jovem, porque quem consegue correr na frente do povo e subir numa árvore é porque é jovem. Eu já não me arrisco mais. Às vezes meu netinho vem pequeno, eu tenho muitas árvores no fundo do quintal lá em casa, em Curitiba, sobe aqui, vamos subir, e os outros netos que hoje já são jovens, quando eram pequenos, sobe aqui, opa, sobe, opa é vovô em alemão, não é? Sobe aqui, opa, sobe, sobe. Eu falo, não, já não dá mais, calma, peraí, não é? Aí quando quer brincar de cavalinho, opa, vai para o chão, vai. Eu vou de 4, monta nas minhas costas, pega aqui na minha gola da camisa, que parece as rédeas do cavalo, e aí eles falam, pula um pouquinho, pula. Eu falo, calma que esse cavalo é velho já. Esse é um pangaré velho, não tem mais como pular tanto assim, mas ele empina uma vez pelo menos, opa. Aí eu dou uma empinada assim, ele segura com as perninhas e fala, segura peão, segura peão. Zaqueu, acho que não tinha dificuldade com isso não, porque ele correu, subiu numa árvore, depois desceu depressa, a gente vê isso no texto. Cabra que consegue correr, sobe numa árvore, desce depressa, é porque tem boa saúde pelo menos. Calculo que ele devia ter no máximo uns 40 anos, máximo 38 por aí, porque ele era um jovem aguerrido, ele era aguerrido. E por que é que ele queria ver Jesus? Correu na frente da multidão, porque ele tinha tudo que alguém podia querer ter para ser feliz: rico, chefe, boa saúde. O que mais que você quer? Não é? Dinheiro não faltava. Era chefe. O chefe tem privilégios que o funcionário, o empregado simples não tem. O chefe pode chegar mais tarde, o chefe pode tirar alguma licença, alguma folga, não é? O chefe é diferente, ele tem privilégios e gozava de boa saúde, mas Zaqueu tinha pelo menos 2 decepções, se você quiser escrever. Zaqueu era duplamente decepcionado. Eu creio que a primeira decepção dele foi com a religiosidade dos pais. Ele vem de um lar judeu e, pelo que parece, por ele ser uma pessoa arrojada, uma pessoa destemida, decidida, empreendedora, Zaqueu acho que se lançou de corpo e alma nos rituais e na obediência da religião judaica, da religiosidade judaica. Só que eu creio que por ele ser uma pessoa que pensa, uma pessoa que enxergava mais longe, ele viu que aquilo não ia trazer nada de benefício para ele. Deixa eu falar uma coisa para você: religião não salva. Religião é cumprir tarefas religiosas, é obedecer a leis e ritos que não traz satisfação.
só traz canseira, gente. Você tem que repetir a mesma coisa, fazer sempre a mesma coisa, você tem que obedecer a certas leis. Os judeus tinham tantas leis, os fariseus e os saduceus tinham o Talmud tinha mais de 3.000 leis complementares aos 10 mandamentos. Imagine só, você não podia andar mais num sábado, mais do que uma jornada de um sábado. Então os judeus, para burlar essa lei, colocavam um tambor de água em cima de uma carroça e entrava no tambor, entrava na água, porque a lei dizia que no oceano você podia navegar, na água você podia navegar o quanto queria, porque o navio não pode parar enquanto tem vento e a vela estiver esticada e o navio se movendo, você não vai parar no sábado. Então no mar ou nos lagos da região, no sábado podia navegar. Então o que o pessoal fazia? Punha um tambor de água em cima de uma carroça, entrava no tambor e estava dentro da água. Pronto, agora eu posso fazer uma viagem mais longa. Veja só, é isso que o legalismo faz. O legalismo, ele sempre dá um jeitinho de burlar a lei, não é? E Zaqueu viu que aquilo era tudo baboseira, balela, e ficou muito desapontado com a religiosidade. Hoje tem, não é, pelo menos 150 milhões de brasileiros desapontados com a religiosidade vazia. Cumprimento de ritos, cumprimento daquilo que se faz, não é? Todas as liturgias, e tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu creio que se os 150 milhões de brasileiros, pelo menos 150 milhões, tivessem um encontro com Jesus, eles teriam mudado como Zaqueu mudou. Então a primeira decepção dele, qual foi? Qual foi? Religiosidade dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós. Falou, chega disso, não me leva a lugar nenhum, é só canseira, não é? Me deixa vazio, e religião deixa vazio. Depois que se termina os ritos, depois que se termina as rezas, e depois que se termina tudo aquilo, por uma hora e meia, você sai de lá vazio. O que você ganhou? Não ganhou nada. Sai vazio. O buraco na alma continua o mesmo. Então ele falou, agora eu vou mudar. Eu vou trabalhar para o governo de Roma. Eu vou ser fiscal. Jericó era uma cidade importante, uma cidade onde quem exercia a função de fiscal de rendas rapidamente ficava rico. Qualquer semelhança é mera coincidência com hoje, viu, gente? Não mudou nada, mudou nada. Você olha o patrimônio de alguns aí, da Receita, e você vê um patrimônio exorbitante que não tem nada a ver com o salário. Ele falou, agora eu vou ganhar dinheiro. E como ele não era bobo, não era nada, ele sabia aonde e como ganhar dinheiro. Mesmo que ele atraísse a raiva do seu povo, o desprezo do seu povo, ele recebeu o título dos judeus de publicano. O que é um publicano? Publicano é aquele que comete o maior pecado que você pode cometer, ser traidor da pátria. Ele cobrava imposto para os romanos dos próprios irmãos judeus dele. Por isso que ele era tido como o maior traidor, o maior pecador. Para ele não se importava. O que é isso? Não importa, eu quero o dinheiro agora. A primeira decepção foi a religiosidade. Agora ele ganha dinheiro, agora ele está rico, agora ele está bem. Mas mesmo assim a coisa não está fácil, porque além de atrair a raiva e a ira, o desprezo do seu povo, quando ele passava na rua, os judeus falavam assim, faziam assim, ó, publicano, publicano, pecador, pecador, traidor da pátria. Tinha gente que jogava pedra nessas pessoas. Ele não tinha assim um trânsito muito livre e agradável, não é? Mas também não gozava muito do favor dos romanos, porque os romanos não gostavam dos judeus. Então ele ficou assim, numa sinuca de bico, né? Não sabia o que fazer. Não gostava, os romanos não gostavam dele, gostavam porque, não é, se aproveitavam do trabalho dele de fiscal, de cobrador de impostos,
dos judeus, e aí o dinheiro fluía para o Império Romano. Mas ele tinha a raiva e a ira do seu próprio povo e um certo desprezo dos romanos. Mas ele era rico, chefe, com boa saúde, jovem, muito dinheiro, e vem a segunda decepção. Qual é a segunda decepção? O dinheiro não traz felicidade. Ele tinha tudo para ser feliz, e não era. E a segunda decepção foi com o dinheiro. E deixa eu dizer uma coisa para você, dinheiro não traz felicidade mesmo. Ele até acalma os nervos, não é? Mas não traz felicidade. Não traz felicidade. Tenho tido contato nesses anos todos, mais de 40 anos de ministério, com muita gente graúda, gente de muita cultura, gente famosa, com um nome famoso, muito dinheiro, vazio. Vazio. Bolso cheio, coração vazio. Conta bancária gorda, coração vazio. Não mudou nada, desde Zaqueu. Agora, eu acho que ele recebeu um telefonema de um outro cobrador de impostos, chamado Mateus, que fazia parte do clube dos fiscais, não é? De renda. E ele recebe um chamado de Mateus, fala: ó, nós estamos passando aí na tua cidade de Jericó, e você precisa conhecer um homem que eu conheci, que mudou a minha vida. E Zaqueu, Mateus também era cobrador de impostos, e Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. Ele falou assim: a gente vai passar aí. Mandou um WhatsApp para ele, mandou uma mensagem para ele. Dá um jeito de se encontrar com esse homem, ele vai mudar a tua vida. E Zaqueu, quando ouviu isso, quando ouviu falar de Jesus, que Jesus era diferente de todos os religiosos que ele conhecia, eu preciso conhecer esse homem. De repente ele tem uma solução para o vazio da minha alma, de repente ele tem alguma coisa que pode preencher esse espaço vazio, essa solidão do meu coração. Nem a religiosidade dos pais, nem o dinheiro conseguiram trazer paz ao seu coração. Agora eu quero ver Jesus. E sai correndo. A multidão vem chegando, aquele burburinho, o pessoal falando, Jesus, os discípulos em volta dele, brababá, brababá. Puxa, e agora? O que eu faço? Eu sou baixinho, eu não tenho, não é? O único defeito que ele tinha que era baixinho. Não, desculpa, não é defeito não. Senão daqui a pouco os baixinhos me pegam lá fora. Não é? Não é isso não. Mas eu sou baixinho, eu não consigo enxergar Jesus. Viu uma árvore, nem pensou duas vezes, não pensou se o povo ia debochar dele, não, um cara rico subir numa árvore, o que é isso? Se humilhar dessa forma. Mas aqui eu estava disposto a pagar qualquer preço para ter um encontro com Jesus, porque Jesus era diferente. Amém? Até hoje Jesus faz a diferença, meus irmãos e amigos. Jesus era diferente, e ele sobe naquela árvore. A figueira brava era uma árvore mais baixinha, mas e tinha uns galhos mais grossos, então era fácil de se agarrar, fácil de subir também, e de sentar num galho. Acho que ele achou a melhor posição assim, o galho da calçada assim, que estendia talvez até o meio da rua, e sentou ali. Até vejo as duas perninhas curtas dele balançando ali, sentado na árvore, né? Olhando para baixo. E vem Jesus, e Jesus vem chegando. Ele não vai me ver, eu estou aqui em cima, e talvez eu dou um grito, um assobio, né, para Jesus me ver. E Jesus vem chegando. De repente sai um bando de crianças correndo para se encontrar com Jesus. Não está nesse texto, mas está em outros textos. Aí os discípulos correram: show, criançada, show, 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 show. O mestre não tem tempo para vocês não. Jesus fala: calma, mudou tudo. Vocês esqueceram que vocês estão vivendo a nova aliança? A velha aliança acabou. Hoje criança conta sim. No meu reino as crianças contam. Deixa as crianças vir. Criançada, vem cá. Aí a criançada veio e abraçou Jesus. E acho que Jesus, sabe? Aí Jesus pegou
sentou, talvez foi na calçada ali, pegou uma criança, pôs no colo e falou: aqui aos seus marmanjos, dá uma olhadinha aqui. Deixa as crianças vir a mim, viu? Porque delas é o reino do céu. E aí pegou uma criança, pôs no colo dele, acariciou, abençoou essa criança e falou assim: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no reino do céu. E tem mais uma: quem aceita uma criança está me aceitando. Quem não aceita uma criança está me rejeitando, não está me aceitando também. Veja que mudança drástica. Criança de estorvo passa a ser exemplo, passa a ser o centro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: invista nas crianças, invista nos seus filhos, invista nas crianças. Elas são a igreja de hoje. Tem 2 livros ali, Nascidos para um Tempo como Esse e Reconectando as Gerações, que falam sobre isso, da minha amiga autora de Londres. Viaja o mundo inteiro, não é, levando essa velha novidade, porque foi Jesus que introduziu, né, de dar valor às crianças. Ela diz: as crianças são a igreja de hoje, não são a igreja de amanhã, não. Eu aprendi que as crianças são a igreja de amanhã. Não. Quando você está na tua corda, lá na tua corda, você dá uma olhadinha nas crianças, veja como as crianças, elas sabem orar. E quando as crianças oram, o que vocês acham? Papai do céu ouve ou não? Olha, ultimamente estou pedindo para a criança orar por mim, viu? Porque tenho certeza que a oração delas, Papai do céu ouve. As crianças contam. Elas são os líderes de amanhã, mas a igreja de hoje, a gente investe tão pouco no ensino das crianças, em todo o bem-estar da criança, nas famílias. Esse ano é o ano da família aqui para vocês, não é? Graças a Deus por isso. Famílias precisam entender isso, que precisam retomar a educação cristã dos seus filhos. Não terceiriza a educação cristã dos teus filhos para um colégio cristão e nem para a escola dominical, que é uns 40 minutos por semana. O período agora que as crianças estão lá embaixo, depois só no domingo que vem. Vocês estão me entendendo? A igreja deve apoiar, sim, mas quem é responsável é a família. E Jesus diz assim: deixa as crianças vir a mim, não é? Quem recebe uma criança está me recebendo. Quem não recebeu a criança, não está me recebendo. E aí continua a andar e chega cada vez mais perto de Zaqueu. E Zaqueu olhando ali, e o coração dele estava assim, ó, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Jesus chega mais perto, tum tum, tum tum, mais perto ainda, tum tum, tum tum, tum tum. E ele engole assim, que parece que o coração vai sair pela boca, não é? E tum 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 tum. E quando chega embaixo da árvore, Jesus olha para cima. E Jesus diz para ele: Zaqueu, eu já fiz um raio-x do teu coração. Eu vi que ele está vazio. Você está procurando a felicidade verdadeira. Você está procurando o verdadeiro sentido da vida. Zaqueu, estou aqui para isso, viu? Vou preencher esse vazio que tem na sua alma. E Jesus faz isso até hoje, viu? Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe do que nós precisamos. E Zaqueu tem mais uma: desce logo daí, não vamos perder tempo não. Eu quero levar você lá para a sinagoga dos judeus. Eu quero levar você lá para o templo, a casa de Deus. Pessoal, mudou. Por isso que a gente tem que reaprender com Jesus. Redirecionar nossa vida, nossa doutrina, nossos atos, ações, atitudes, de acordo com Jesus, para sermos igreja movimento, igreja em trânsito, não é? Na rua ou nas casas. E aí, ele diz: olha, também não vou levar você para a churrascaria Boi Dourado,
mas eu vou levar você para a tua casa. Por quê? Porque a tua casa, Zaqueu, no meu plano, vai ser uma igreja. A corda, na verdade, vai se transformar numa estaca. Amém? Vai se transformar numa estaca. E essas estacas vão formar uma tenda em Jericó. Jericó vai se encher da minha palavra, vai se encher dos valores do meu reino. Por isso, Zaqueu, não vamos perder tempo não. Eu tenho só 3 anos, eu não tenho tempo para perder com firula. Não tenho tempo para perder com liturgias, eu não tenho tempo para perder com religiosidade. Eu quero levar você para a tua casa, porque a tua casa vai se tornar um centro de irradiação do meu reino, do evangelho, da salvação do meu reino, para trazer paz, justiça para Jericó inteira. E vai sair da tua casa, Zaqueu, e quando encher a tua casa, vai para uma outra casa, e quando encher aquela outra casa, vai para outra, até toda a cidade ser tomada pelo meu reino. Esse é o plano de Jesus. Se você tem alguma coisa contra as cordas, contra o grupo pequeno, não fica bravo comigo, fale com Jesus, reclame com Ele, foi Ele que introduziu o sistema, viu? Não fui eu não, nem foi o Dr. Ralph Neighbor, nem o pastor de vocês, não é invenção de nem os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Os apóstolos continuaram a obra de Jesus, o que eles aprenderam com Jesus, e depois foram fiéis à ordem que receberam de Jesus, de fazer outros discípulos. Discípulo tem que gerar discípulo, para ser obediente ao mestre. Amém ou não? Muito importante, todo membro um discípulo, vamos dizer? Todo membro um discípulo, todo discípulo um líder missionário. É Jesus que ensinou isso, viu, gente? É isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, não tenho tempo. Eu creio que Zaqueu cancelou muitos dos compromissos dele. Zaqueu mudou a vida dele, Zaqueu reorganizou a vida dele, a agenda dele pegou assim e falou assim, isso não vou fazer mais, isso não vou fazer mais, isso também não, isso aqui é religiosidade, isso aqui não dá, eu quero gastar tempo com pessoas, porque Jesus gastou tempo com pessoas, não estava nos planos da agenda de Jesus, na passagem de Jericó, por Jericó, e na casa de Zaqueu. Jesus já sabia, lógico, Jesus era Deus, então ele sabia disso. Mas os discípulos e outros viram, uai, esse homem agora muda, está passando pela cidade, encontra esse pecador aí, e agora vai para a casa dele? Veja aí, o versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Versículo 7, todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. É isso que eles fizeram? Começaram a resmungar, reclamar. Olha só, esse Jesus vai, se ele soubesse quem era esse Zaqueu, ele não ia entrar na casa dele não, um traidor, não é? Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, mas foi para isso que Jesus veio, para os pecadores, para mim, para você. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi a visita do Papa lá na Venezuela, quando ele foi visitar uma prisão super populada, tinha um lugar para 800 presos e tinha mais de 3.000 presos ali, brigas, mortes todos os dias naquela penitenciária, e o Papa vai visitar, e sabe o que ele disse para o pessoal? Eu sou um pecador perdoado que nem vocês, vocês também podem receber o perdão do pecado. Pela primeira vez na história da Igreja Católica, um Papa reconhece que é pecador, porque a Igreja Católica tem uma doutrina da infalibilidade dos papas. O Papa, quando recebe aquela unção de Papa, dali para frente ele é santo, acabou, não peca mais. Tudo que ele disser é a mesma coisa que se Deus estivesse falando. E o Papa Francisco não. Olha, gente, fiquem tranquilos, porque nós temos um Deus de misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, pecador também, e continua tendo misericórdia. Aquilo caiu como uma bomba em Roma.
a cúria romana ficou toda exaltada, não é? Eu assisto notícias e comentários políticos em 3 idiomas, em alemão, inglês e português. E o canal alemão tem a Deutsche Welle, DW, o canal alemão na Globo News, não é? Na Rede Globo, e na NET, e ele tem o canal alemão tem um jornalista de plantão no Vaticano que acompanha todos os atos, comentários, escreve artigos a partir de Roma, do Vaticano. E ele escreveu um artigo, numa entrevista que eu vi, ele falou assim: olha, isso aqui caiu como uma bomba em Roma. O Papa reconhecer que é pecador. Isso é uma desgraça para a Igreja Católica. Eu acho que não, eu acho que é uma bênção. Não é verdade? Esse homem é diferente. Pena que ele é argentino, mas tudo bem. A gente perdoa esse erro, né? Esse lapso. Mas podia ser brasileiro, né? Mas não. Graças a Deus por uma mente mais lúcida, aberta, não é? Então, esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu estava ali com todo mundo. Eu penso na esposa de Zaqueu. Quando chega Jesus, Zaqueu correndo na frente, com as perninhas curtas dele, e chega na entrada da casa, assim, aquele casarão, porque ele era rico, não é? E a esposa vem ao encontro dele, vê essa multidão, Jesus e os discípulos já são 13, mais os amigos de Zaqueu que ele convidou, que ele chamou, que ele, não é, fez aquela muvuca, aquele agito. E aí a esposa de Zaqueu, acho que pegou assim, pôs a mão na testa e falou: Zaqueu, o que você está fazendo? Por que você não me ligou antes, pelo menos, para eu tirar alguma coisa do freezer, não é? Para preparar alguma coisa para esse pessoal. Mas como não tinha freezer, não tinha telefone, acho que ela pensou nisso e Zaqueu falou: olha, peraí, mulher, eu quero apresentar a você uma pessoa totalmente diferente. Eu creio que quando Jesus chegou assim para a esposa de Zaqueu, ele falou assim: minha senhora, tudo bem? Que a paz de Deus esteja no teu coração. A esposa de Zaqueu, acho que quase caiu de costa, porque nunca um judeu do sexo masculino iria se dirigir a uma mulher dessa forma, com delicadeza, com gentileza, com amor, com carinho. Estava acostumado a ver o judeu passar assim e olhar feio para a mulher, arrogante, nariz empinado. Aqui vem um religioso judeu diferente, que fez a transição entre a lei e a graça. E Jesus vem e se apresenta, e aquele sorriso, aquela doçura, aquele olhar meigo, conquistou a esposa de Zaqueu na hora. Eu creio que ela correu para dentro de casa, pegou o sininho dela e chamou, bateu palma, veio um criado, vem outro criado: você vai matar o cabrito, você vai matar o bezerro que está sendo cevado, você mata uma dúzia de galinhas, não é? E você já põe ovo para ferver, e você já traz vinho, não é? Coloca o vinho naquelas jarras, e era vinho mesmo, viu, gente? Não era suco de uva, não. Era vinho que, se você tomasse demais, ficava tonto, fermentado mesmo. Era fazer parte da tradição dos judeus, não é? Tem gente que quer, a Bíblia Pentecostal tem uma página e meia tentando explicar o inexplicável. Dizer que não, o primeiro milagre de Jesus que Jesus fez foi transformar vinho onde? Numa festa. Jesus gostava de festa, gente. Talvez isso te escandalize um pouquinho, não, mas Jesus era normal, era um religioso diferente, era filho de Deus e era servo ao mesmo tempo. Usou as tradições da época para dali, como ponto de partida, trazer a mensagem do Evangelho, da boa notícia do reino de Deus. E aí os empregados correram, e aí o que acontece quando há uma ceia dessa? E eu calculo que era umas 4 horas da tarde,
E aí Jesus entra, todo mundo se acomoda, uma casa grande, arejada. Aí um criado já traz uva passa, uvas secas, talvez era época de laranja, não sei, trazia laranja fresca, as frutas frescas, melancia, não sei se tinha na época, mas hoje uma melancia iria bem, não iria, num calor daquele, melancia que eles punham no poço, deixava gelar, água fresquinha dentro do poço, e aí vem a comida. Acho que lá pelas 10 horas estava pronta a comida, o pão já estava feito, das 4 às 10 são 6 horas. 6 horas dá para fazer organizar uma boa janta, uma boa ceia, como era o costume. E aí começaram a comer, e Jesus vai falando e vai comendo, ouvindo as histórias. Sabe que comida fazia parte da estratégia evangelística de Jesus? Ele não rejeitava um convite para ir comer na casa de alguém, não rejeitava um convite para ir para uma festa de casamento, não rejeitava. As festas do povo dele, de Israel, ele não faltava em uma, ele chegava mais cedo para participar da correria, da festa, comida é ferramenta evangelística, você sabia disso? Uma das coisas que eu aprendi com Jesus. E quando não convidavam ele mesmo se convidava. Zaqueu, desce logo daí que eu vou levar você para a tua casa. E lá na tua casa vai ter comida. Eu já estou com fome, Zaqueu, vamos? Porque durante a refeição, nós usamos, dizem os neurologistas, o lado direito do nosso cérebro. E o lado direito do cérebro é aquele menos resistente, é mais emotivo, é o lado da emoção, não é o lado da razão. A razão está do lado esquerdo, o cerebelo do lado esquerdo. E comendo, conversa vai, conversa vem, comentando os jogos pan-americanos, comentando a situação política que o Brasil está passando, e falando sobre o reino de Deus, que era diferente da lei de Moisés. E com muita doçura, eu creio, deduzo isso, Jesus foi ensinando, foi falando, e o pessoal foi comendo, ele foi falando com mansidão. E Jesus era impressionante nesse sentido, era totalmente diferente dos outros religiosos. Ele dava atenção para as pessoas, ele devolvia dignidade aos excluídos, mulheres, crianças, doentes, pobres, aleijados, paralíticos, cegos. Jesus era diferente. E comendo e pensando, Zaqueu começou a ver o filme da vida dele. Primeira decepção, qual foi? Qual foi a primeira decepção? Religiosidade dos pais. A segunda decepção? Dinheiro não traz felicidade. Agora ele conhece a verdadeira felicidade. Aquele que disse: aprendam comigo, porque eu sou bondoso, sou manso, sou humilde, e vocês encontrarão descanso, paz para as vossas almas. Esse era Jesus. Esse é o Jesus que me fascina, minha gente, que me faz ler o Novo Testamento com gana, cada vez com mais garra, para descobrir quem era Jesus. E lá por 3 horas da manhã, acontece o versículo 8. Eu estou deduzindo que é 3 horas, podia ser 3:05 também, não, desculpe, podia ser 4, tá? Mas não era cedo não, era tarde já, não tinha televisão, não tinha novela, que é veneno lento, tá? Que vai matando lentamente os valores do reino. E aí no versículo 8 diz assim: Zaqueu se levantou e disse para quem? Ao Senhor: escute, Senhor. Ele ficou tão impressionado com a mensagem do reino, os valores do reino, com esse homem diferente, esse religioso diferente. Ele se dirigiu bem a ele: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais.
Eu creio que todo mundo que estava ali, que eram os amigos de Zaqueu, ficaram assim, ó. Hã? Boca aberta, mudo, silêncio total. Por quê? Porque Zaqueu era pão duro. Zaqueu era pão duro. Zaqueu tinha muito dinheiro. Duvido que ele era mão aberta. Você já viu que rico não é mão aberta? Tem pobre que é mais mão aberta do que o rico. Nas igrejas também é assim. Não é? Os dízimos e ofertas mais fiéis vêm dos pobres, não vêm dos ricos, não. Não é? Muito difícil. Aí o pessoal fica de queixo caído. O quê? O pão duro do Zaqueu vai fazer isso? O que aconteceu com ele? Será que ele bateu a cabeça num dos galhos quando desceu depressa lá da árvore e ficou meio grogue? Não, Jesus havia entrado na casa dele e entrado na vida dele. Amém? E quando todo mundo está estupefato, pasmo, silêncio total, Jesus se levanta. Zaqueu desce, senta, aliás, e Jesus se levanta. E o versículo 9 diz assim: então Jesus disse. Não diz nada da conversa aqui, não fala nada da conversa da noite, mas um desfecho final. Hoje a salvação entrou aonde? Nesta casa. Tem alguma pista aí de alguma corda, alguma coisa? Jesus podia ter dito: hoje a salvação entrou nessa corda. É lá que as pessoas vão encontrar Jesus, viu, gente? Amém? É lá que Jesus está presente. Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. Quando você se reúne no seu grupo pequeno, você tem que estar ciente da presença, do poder e do propósito de Jesus. Tem um livro ali, chama Unidades Básicas, que o Dr. Ralph Neighbor escreveu com 84 anos. O grupo pequeno é a unidade básica do corpo de Cristo. Isso Jesus fez lá na casa de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também agora é descendente de Abraão. Ou seja, na verdade, ele agora se converteu e é salvo e é filho de Deus. Abraão era a figura para o pai, Deus, não é o nosso pai, para os judeus. E aí, o versículo 10 ele arremata. Por quê? E fala a sua descrição de missão, descrição de tarefa de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os bonzinhos. É isso que diz aí? Os bonzinhos, os santos do pauoco. Veio buscar os fariseus, os legalistas? Não. Veio buscar e salvar quem está perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje à noite. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Se Jesus ainda não apareceu na tua casa, convida ele. Convide-o. Se você, como grupo pequeno, ainda não se deu conta disso, na próxima reunião, nessa semana, dê um tempo para reconhecer a presença de Jesus. Vai fazer toda a diferença. Líder, você não é responsável para edificar o seu grupo pequeno, não. Você não é responsável para pastorear cada vida do seu grupo pequeno. Por quê? Porque Jesus está presente. Ele é quem edifica, não é o líder que edifica. Nem o pastor de vocês, ou um dos pastores, se estiver lá na reunião do grupo pequeno na sua casa, não, eles não vão edificar, não. Quem edifica é a presença de Cristo, através do seu poder, cumprindo com o seu propósito. Amém? Vamos baixar a cabeça para a oração.
Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor quer entrar na nossa casa, entrar nas nossas vidas, curar as nossas feridas, como Regis Danese cantou. Obrigado, Senhor, porque assim como com Zaqueu, o Senhor quer trazer paz ao nosso coração. O Senhor quer substituir as nossas decepções por uma vida que faz sentido, uma vida cheia de propósitos, cheia de emoções na caminhada com Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, porque o Senhor ensinou a nós, através do médico Lucas, que escreveu esse evangelho e relatou esse encontro tão frutífero. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos essa palavra conosco até hoje, e ela vai permanecer para sempre. Céus e terra vão passar, mas as tuas palavras não hão de passar, vão ficar para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. E elas são bálsamo, são alimento, acalma os nossos nervos, acalma as tempestades da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te glorificamos nessa noite. A ti seja dada toda a honra, poder, glória, majestade, domínio para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pastor, vamos aplaudir o Senhor Jesus? Ele merece.